Deus. Bom, eu vou fazer um pedido para você, tanto você que está aqui dentro do seu carro agora, quanto você que está nos acompanhando pela internet. Se você puder aqui, você no seu carro tiver acesso à internet, você vai ir lá no Facebook da igreja agora, onde está sendo transmitido o culto, e você vai compartilhar aí pelo seu Facebook. Se você puder, manda para os grupos de WhatsApp que você tenha na sua família, para os grupos de amigos. E vamos nessa hora fazer com que muitas pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus que vai ser pregada nesse momento. Então você que está aqui assistindo online, faz aí o seu compartilhamento e participa desse culto. Você pode participar desse culto dando seu glória a Deus, escrevendo. Enquanto os irmãos aqui, na hora que eu liberar para dar um glória a Deus na buzina, eles vão dar, né? Na hora da palavra, não. Mas na sua casa você pode aí, fazer o seu comentário participando disso, tá? E eu tenho certeza que nós vamos fazer uma participação, um culto juntos ao Senhor. Vamos à palavra de Deus, então. Você já compartilhou, acredito que você fez isso agora. Eu quero ler 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo de número 1, que diz assim: E sucedeu que depois disso veio os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas. Eles vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso para Josafá, dizendo: Josafá, vem contra ti uma grande multidão lá da além do mar da Síria. E eis que eles já estão em Azazon Tamar, lá de Engide. Então Josafá temeu. Josafá ficou com medo e pôs-se a buscar ao Senhor, e aí apregoou um jejum por toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir ajuda, para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram, e essas cidades buscaram ao Senhor. Agora olha o versículo de número 12, o que diz: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há forças perante essa grande multidão que está vindo contra nós. E nós não sabemos o que iremos fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Josafá, numa oração, ele falou: Nós não sabemos o que fazer, Senhor. E agora? Queridos, o rei Josafá, ele enfrenta uma das maiores batalhas da sua vida, aqui nesse texto que nós lemos. Foi uma das maiores batalhas da sua vida. Diz o texto que alguns informantes vêm até Josafá e diz para Josafá: Josafá, está vindo uma multidão de inimigos contra nós. Não é um pequeno povo, não é um pequeno problema, não é uma pequena situação, é uma multidão que está vindo contra nós. O negócio que está vindo contra nós, Josafá, é complicado demais. E diz aqui o texto que Josafá ficou com medo. E no versículo de número 12 ele faz uma oração: Meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer diante de uma situação como essa, eu não sei o que eu faço. Sabe, queridos, na nossa vida nós enfrentamos situações semelhantes a essa. Situações em que parece que estamos cercados. São adversários, problemas, inimigos, situações difíceis que vêm de todos os lados. E nós olhamos, assim como Josafá olhou e falou: Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Meu Deus, e agora como que eu vou agir? Eu não sei, eu estou perdido. É uma situação tão complicada, é uma situação tão nova para mim, é uma situação que eu não esperava, é uma situação que eu nunca imaginava que iria acontecer. E agora, no meio dessa situação, eu não sei o que fazer. Essa foi a realidade de Josafá, e acredito que é a realidade do mundo hoje. É a realidade das nossas famílias hoje.
Nós estamos diante de uma situação que nós não sabemos o que fazer, gente. Não sabemos o que fazer, não sabemos o que vai ser na semana que vem, não sabemos o que vai ser no próximo mês. Literalmente, nós estamos diante de uma situação em que vem uma enxurrada contra nós, e nós estamos olhando, nós estamos recebendo a informação disso, e agora, o que a gente faz? Bom, dentro desse texto eu aprendi algumas coisas. Que quando nós não sabemos o que fazer, não significa que não vamos fazer nada. Josafá, ele não sabia o que iria fazer, mas não significou que ele ficou parado. Algumas coisas ele fez, e é isso que eu quero passar agora. Vamos ver aqui o contexto dessa história que aconteceu com Josafá, que pode trazer ensinamentos para a nossa vida. A primeira coisa que eu vejo aqui é que quando Josafá ele tem a notícia, diz que Josafá temeu. E quando ele temeu, ele se voltou para o Senhor. Sabe, irmãos? As situações difíceis, às vezes, elas geram em nós medo. E nós precisamos pegar esse medo e canalizar esse medo para o lado certo. Josafá pegou a situação que trouxe para ele medo e ele logo se voltou para o Senhor. Você sabe, o medo ele pode levar você para se voltar para o Senhor, ou ele pode levar você para se entregar de vez para o inimigo. E é isso que nós precisamos pensar. Essa situação que traz sobre nós hoje preocupação e medo, ela está me aproximando de Deus ou me afastando de Deus? Pense comigo, irmão. Eu preciso fazer igual Josafá fez. Uma situação como essa tem que me aproximar de Deus, porque Ele vai ser a minha solução, Ele vai ser o meu escape, Ele vai ser o meu socorro bem presente na hora da angústia, Ele vai ser o meu direcionador, Ele vai ser o meu protetor, é me voltar para Deus. Ontem, sábado é o dia que eu faço o culto familiar, a minha célula familiar. E eu estava conversando com os meus filhos sobre situações que trazem medo e preocupação na gente. O dia que a morte chegar, eu falei com eles sobre isso. Falei, um dia a morte vai chegar para todo mundo. Um dia a morte, ela vai chegar para familiares que nós amamos. E aí eles arregalaram o olho assim e falaram, meu Deus, porque muitos não param para pensar sobre isso. Um dia a morte pode chegar para mim, um dia a morte pode chegar para pessoas que nós amamos. Um dia a morte pode chegar para vocês. E no dia que a morte chegar, o que vai acontecer com a sua vida? Eu perguntei para os meus filhos. E o que eu perguntei para os meus filhos, eu queria perguntar para você agora. O dia que a morte chegar, porque ela vai chegar para todos. O dia que a morte chegar, o que vai acontecer com a sua vida? O que vai ser de você? Sabe, irmãos, a Bíblia ela nos ensina de que quando a morte chegar existem dois caminhos. Ou viver a eternidade no céu, ou viver a eternidade no inferno. São as duas coisas. E o que vai acontecer com a nossa vida depois que a morte chegar, nós precisamos decidir agora. A decisão é agora. E eu tive lembrando de que o dia que Jesus estava lá na cruz, que tinha um ladrão de um lado, olha só, um ladrão de um lado e outro ladrão de outro. Você lembra dessa história? Os dois estavam com medo, eles estavam com medo de morrer, os dois. E aí um com medo, ele começa a blasfemar de Jesus. E ele fala, pô, você não é o filho de Deus, faz alguma coisa. O medo pressiona o cara para fazer coisa errada. E ele começa ali, a falar, você não vai fazer nada e tal. O outro também estava com medo. Só que o medo dele fez ele se aproximar de Deus. Ele vira e ele fala bem assim, Senhor, quando o Senhor entrar no paraíso, por favor, lembra de mim. O medo dele fez ele se aproximar de Jesus. O que Jesus falou para ele? Hoje mesmo, nós vamos morrer, eu e você. E hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Diga aleluia, irmão. O medo aproximou ele de Deus, e eu queria dizer para você, numa situação dessa que nós estamos passando, nós precisamos correr para Deus, nos aproximar de Deus, irmãos.
Josafá diz aqui o texto, de que ele pegou e ele uniu todo mundo. O versículo aqui diz, no versículo de número 3, que ele juntou todo mundo para poder buscar ao Senhor. Todos eles se uniram. Essa é a hora em que nós precisamos reunir a nossa família e dizer na nossa casa e na nossa família: é a hora de buscarmos a Deus. É o momento de termos seriedade com Deus. Não é só para você que já é um conhecedor da palavra, que já é um cristão, dizer: não, estou tranquilo. Não é. É você colocar toda a sua família e dizer para eles: queridos, precisamos de Deus, o mundo precisa de Deus, a humanidade precisa se voltar para Deus. É reunir lá dentro da nossa casa e falar isso, irmão. Porque foi isso que Josafá fez. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É nós voltarmos a nossa atenção para Deus numa hora como essa. Isso eu acredito que nós precisamos fazer. Outra coisa, o versículo 4 diz aqui: Josafá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também ele e todas as cidades de Judá vieram para buscar. Ele conseguiu trazer a unidade sobre as cidades que estavam separadas. Sabe, num momento difícil, meu irmão, tudo que nós menos precisamos é de divisão, é de briga, é de separação. Nos momentos mais difíceis da sua família, nos momentos mais difíceis da sua vida, não permita o inimigo dividir vocês, separar vocês, porque se há separação, se há divisão, a nossa força diminui. Então a palavra de Deus que eu tenho para você é: esteja unido. Mas pastor, é muito complicado, sei disso. Mas lá na arca que Noé estava também era muito complicado, e eles precisariam ali de sobreviver unidos naquela arca. Essa é a hora que a igreja precisa estar unida, irmão. Nós precisamos estar unidos. Você tem aqui um privilégio muito lindo nessa igreja, que são as células. Esteja unido com as células da igreja. Esteja reunindo com os líderes que ali ajudam você e a sua família. Estejamos unidos como igreja. É isso que nós precisamos fazer em um momento difícil como esse. Estarmos unidos. Porque foi isso que Josafá fez. Quando ele não sabia o que ele tinha que fazer, ele se uniu. Versículo de número 12, que foi a oração de Josafá. Essa oração, ela começa assim: ah, Deus nosso, porventura o Senhor não nos julgarás, porque em nós não há forças perante essa grande multidão. Eu vejo que Josafá, ele confessou a dependência dele, a total dependência dele a Deus. Eu não tenho forças para lutar contra isso. Posso dizer, irmão, essa situação que nós estamos vivendo, não tem como ninguém dizer: eu tenho força para lutar contra isso. Não tem. Não tem rico, não tem pobre, não tem inteligente, não tem quem não é inteligente, não tem. Hoje a humanidade precisa confessar e dizer: Senhor, nós não temos forças para lutar contra isso. Nós precisamos de Ti. E é isso que eu quero ensinar você, para você fazer na sua vida e replicar na sua família. Olha, a nossa família vai declarar dependência de Deus. Não dependemos do governo, não dependemos da ciência, não dependemos. Eles vão fazer o trabalho deles, Deus usando eles. Mas a nossa dependência não está neles. A nossa dependência está em quem, gente? Em Deus. E aí nós buscamos a Deus. Aí Deus usa eles. Mas a nossa dependência precisa ser declarada, como Josafá declarou: Deus, eu não tenho forças, Deus, para lutar contra isso. Talvez você esteja passando por algum problema sério na sua vida e você esteja exatamente assim como eu estou falando. Além de tudo que estamos passando no mundo, além de tudo que nós estamos passando no Brasil, você ainda está com problemas seríssimos na sua família e você está: Deus, eu não sei como que eu faço. Deus, eu não acho que eu não dou conta disso, eu não dou conta de superar isso.
mas eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Essa foi a declaração do Josafá. O versículo 13 diz assim: então todo Judá permaneceu de pé perante o Senhor, como também as crianças, as mulheres e os filhos. O que Josafá fez é a confissão da dependência de Deus e depois um posicionamento de fé. Ele falou: olha, Deus, nós dependemos é do Senhor. Não temos força para isso. Por isso vamos ficar aqui de pé para declarar. Quando eles se colocam de pé, as mulheres, as crianças e todos os filhos, eles estão declarando: nós somos um povo de fé e de coragem. Não sabemos o que fazer, não temos força para enfrentar esse inimigo. Mas se tem uma coisa que nós somos, é um povo de fé e de coragem. E por isso todos se colocam de pé. Oi, irmão, a igreja é o povo que Deus está falando. É para vocês se colocarem de pé. É para que vocês sejam um espelho para o mundo de pessoas que têm fé e que têm coragem. Que não sabem lutar com a força do seu braço, mas que são pessoas de fé e de coragem, que acreditam que Deus pode manifestar o livramento dele sobre a humanidade. Deus espera de nós fé e Deus espera de nós coragem. E aí, olha, uma coisa que eu quero passar para você aqui. Numa hora como essa, não fique abatido. Numa hora como essa, não permita o inimigo enclausurar você debaixo de uma coberta, numa cama, se entupindo de remédio. Não deixe o inimigo lançar você dentro de um quarto e trancar você para que você espere a vida acabar, não. Você é uma pessoa que está com medo, que está preocupada, mas que tem confiança e dependência em Deus. Então a palavra de Deus para você é: de pé e com coragem e com fé. De pé e com coragem e com fé. É dizer: eu sou uma pessoa de fé. E olha outra coisa que Deus fala para Josafá, para que ele pudesse fazer quando ele não sabia o que fazer. E nós precisamos pegar isso para a nossa vida e para esse momento de agora. O versículo de número 17 desse capítulo diz assim: Deus está respondendo para Josafá: Josafá, nessa peleja vocês não tereis de pelejar. Parai, fiquem em pé e vejam a salvação do Senhor para convosco. Judá e Jerusalém, não temas e não vos assusteis, pois amanhã eu vou sair ao encontro do inimigo de vocês, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Sabe o que Deus falou para Josafá? Josafá, vocês não vão ter que lutar essa causa, deixa comigo. Vocês não vão ter que entrar nessa peleja para resolver com o braço de vocês. Permaneça com a confiança e com a dependência em mim. E o Josafá estava de pé, querendo demonstrar coragem e fé. Deus falou: beleza pura, você está com fé e com coragem. Só que eu quero que vocês fiquem parados e me adorem, apenas me adorem. Louve ao meu nome, porque vocês verão o livramento e a salvação que eu irei gerar para vocês. Então todos eles prostraram o seu rosto em adoração, porque a adoração, ela é uma arma de guerra no mundo espiritual, irmão. A oração e a adoração é uma arma de guerra nos momentos de grandes batalhas da vida. Eu quero desafiar você a essa semana a tirar muitos momentos de adoração dentro da sua casa,
Bote uma música de adoração e louve a Deus naquele lugar. Leve a sua família para engrandecer a Deus naquele lugar. Porque a nossa adoração, ela é uma grande arma de batalha no mundo espiritual. E quando nós colocarmos esta arma da adoração em prática, então virá a manifestação da glória de Deus sobre nossas famílias, sobre nossa cidade, sobre nossa nação. É nós manifestarmos a adoração a Deus. Eu vou pedir para o pessoal do louvor ir subindo aqui. A Bíblia conta que Paulo e Silas, quando era perto da meia-noite, eles estavam ali no cárcere, o cárcere fechado. E quando era perto da meia-noite, o Paulo vira para o Silas e fala: e agora, Silas, o que a gente faz? Silas fala: não sei o que fazer, igual muitos estão pensando, não sei o que fazer. O Silas diz para o Paulo, e devolve a pergunta para o Paulo: e agora, Paulo, você que é o líder aqui, o que a gente faz numa situação como essa? Aí o Paulo diz: existe uma arma que nós podemos utilizar agora. O Silas pergunta: que arma é essa? Vamos erguer a nossa mão para o alto, vamos abrir a nossa boca e vamos começar a adorar a Deus. E diz a Bíblia, você já sabe, que quando eles começam a adorar a Deus, acontece um grande terremoto. Deus libera uma palavra do seu trono aqui para essa terra. E quando ele libera uma palavra aqui para essa terra, acontece esse terremoto que abre-se todas as portas dos cárceres. Esse terremoto e esse sobrenatural aconteceu porque Paulo e Silas ativaram o modo adoração. Igreja do Senhor Jesus, famílias da terra, é a hora de nós nos unirmos para ligar o modo adoração a Deus. Ligar o modo adoração a Deus e dentro de nossas casas nós erguermos altares que louvam e engrandeçam ao Deus, Criador dos céus e da terra. E a Ele iremos render glória, louvor, honra e adoração. Aleluia. Essa será a arma da nossa batalha. Eu quero convidar você nessa hora para você ir dentro do seu carro, para você ir dentro da sua casa agora, para você aí que está escutando a minha voz, aonde você estiver, para você se prostrar diante de Deus, erguer a sua mão, abrir a sua boca, abrir o seu coração. E nós vamos lutar as nossas guerras adorando ao Pai. Você pode dizer aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia.